Bom dia, boa tarde. Estamos começando o nosso próximo encontro. E para começarmos, vamos fazer a nossa organização da dinâmica de grupo. Então, quem poderia ser o guardião do tempo ou guardiã do tempo? Estou cá. Luiz se apresentando. Cá estou. Está ótimo. Tudo bem acordarmos 5 minutos, como sempre fazemos. Se precisar de mais ou menos, né? A gente vai falando. Quem poderia ser o guardião ou guardiã das mãozinhas? Posso ser eu. Agradecida, Flaviana, já é a nossa guardiã também oficial das mãozinhas. Está ótimo. Então, gostaria de relembrar. Ah, Flaviana, você quer começar fazendo uma pergunta, uma questão? O seu áudio está fechado. Seu áudio está fechado. Eu gostaria só, assim, posteriormente, ao longo da semana, se vocês pudessem, vocês que estão em Portugal, pudessem me auxiliar no sentido que aqui, além de trabalhar na Secretaria de Cultura, eu trabalho na Secretaria de Educação. E nós estamos estreitando relações com Portugal, o município de São Vicente. E nós temos uma feira literária, e eu vi que existe um escritor chamado Carlos Paredes, que vai fazer centenário, e ele é português. E se vocês tivessem material para indicar, se é uma boa referência, se ele é um bom escritor, é somente isso mesmo. Acho que é Carlos Paredes o nome dele. Ou Paredes, não sei como fala. Carlos Paredes, em Portugal, eu conheço um famoso guitarrista, não é escritor. Mas ele é escritor também, Luiz. Ele tem alguns escritos, mas é ele mesmo. Ok. Então é o Carlos Paredes, certo. Bom, então se alguém tiver alguma informação, dá para passar para a Flaviana, né? Que a gente se ajuda nessa rede de interações, né? Reconhecimentos e trocas. A Ana já até deixou o contato dela. Bom, vamos retomar então a construção que nós estamos fazendo no nosso último encontro. Nosso último encontro, nós estivemos pesquisando, né, e investigando sobre as 7 perguntas que constroem a aprendizagem, né, que o amigo Zé deixou, inclusive, para refletirmos sobre e conversarmos sobre. E também deixou 3 perguntinhas. Então, vou retomar aqui só para ter essa lembrança, né? As 7 perguntas dessa construção da aprendizagem são: por que aprendemos? Quando aprendemos? Onde aprendemos? O que precisamos aprender? Com e com quem aprendemos? Como sabemos que aprendemos e como aprendemos? Falando no amigo Zé, ele chegou bem no momento que eu estou apresentando aqui as perguntinhas, né, da última uma construção nossa, amigo Zé. E ele está no aeroporto e com o áudio fechado e não estamos ouvindo. Amigo Zé, o áudio. O áudio está ligado. Um bom dia, uma boa tarde. Cá estamos nós, os resistentes, os resilientes. Eu estou em más condições. Vim para o lugar mais tranquilo, e mesmo aqui é difícil, mas eu vou participar agora, daqui a pouco, num congresso aí em Portugal, também pela internet, à espera do avião. Enfim, não vos quero complicar a vida, eu estarei por aqui, escutando, aprendendo, e, se necessário, intervindo. Tá bem? Tá ótimo, amigo Zé. Então, estamos começando com as perguntinhas. Eu vou só fechar o seu áudio um pouquinho, aí depois você abre para a gente não dar interferência. Com licença. Então, estava colocando com relação à questão das 7 perguntinhas, né? Por que aprendemos, quando aprendemos, onde aprendemos, o que precisamos aprender, com e com quem aprendemos, como sabemos que aprendemos e como aprendemos. Então, a sugestão do nosso último encontro seria nós conversarmos justamente sobre essas questões a partir da prática que nós estamos fazendo, o que nós estamos percebendo de cada construção. Eu daria a sugestão de nós passarmos uma por uma, porque se nós falamos todas, nós não conseguimos chegar em focos, né? Então, trazermos uma questão e falarmos sobre ela a partir da construção da prática que já fizemos ou estamos fazendo nas localidades, nas construções das comunidades de aprendizagem.
Tudo bem fazermos assim? Alguém teria mais alguma sugestão? Tudo bem? Tá. Então, vamos começar por que aprendemos? Quem gostaria de começar com essa reflexão do porquê aprendemos? Eu gostaria, então. Vou começar. Por que aprendemos? Eu vejo que o porquê aprendemos está correlacionado à nossa busca de interesse. É o que nos chama a atenção. Nós aprendemos porque não tem como nós não aprendermos, começando por aí. Tudo que nós construímos na nossa vivência, na nossa relação, e a relação que nós temos tanto uns com os outros, quanto com o meio ambiente, quanto com qualquer construção de conhecimento que nós temos, ela é uma construção investigativa, porque nós estamos nos relacionando e aí nós estamos aprendendo com essa construção. Então, aprendemos porque estamos vivos, aprendemos porque temos curiosidade, aprendemos porque nós temos uma construção cooperativa de inteligência que nos move a ter criatividade. E essa criatividade nos move a querer aprender. E esse querer aprender está na busca de tudo que nós fazemos. Então, o que eu percebi dentro de todas as construções que eu faço da comunidade de aprendizagem, e por mim também, que nós aprendemos porque é inato ao ser humano buscar, não só o ser humano, eu diria todos os seres do planeta, e diria até fora, buscar a construção da aprendizagem. E a aprendizagem é como respirar. Quando nós estamos nos relacionando com qualquer ser, ou com qualquer espaço, nós estamos na busca desse aprendizado. E essa busca desse aprendizado, ela vem do que nos chama atenção. Então, se me chamou a atenção aquele ser, aquela situação, aquela circunstância, aquela vivência, eu já começo a construir aprendizado. Então, aprendemos por ser. Essa seria a minha reflexão, inclusive, até das crianças. Eu já fiz só uma historinha, rapidinho, né? 5 minutinhos. Eu fiz essa pergunta para várias crianças e elas sempre falavam a mesma questão. Nós aprendemos porque queremos. Eu aprendo porque quero. Eu aprendo porque estou vivo. Eu aprendo porque é legal aprender. Eu aprendo porque sou feliz. Essas foram algumas colocações que eu consegui trazer das crianças, que eu queria trazer aqui também em reflexão do porquê aprendemos. Mas é isso. É o Luiz agora. Sim, então eu vou acrescentar ao que a Zizi disse, pois eu acho que nós aprendemos por uma razão ainda mais forte do que aquelas que ela trouxe aqui. Nós aprendemos, sobretudo, por necessidade. E seja essa necessidade um fator de sobrevivência, não é? Ou aprendemos a cozinhar, aprendemos a pescar, aprendemos a caçar, mas também a necessidade que vem da curiosidade de saber mais. E o que eu noto nas crianças é exatamente isto, estas duas questões. Curiosidade, uma necessidade imensa de satisfazer a curiosidade e a necessidade. Portanto, eu aprendo ou vou buscar a informação porque preciso dela para alguma coisa. E essa coisa nasceu da necessidade que eu tenho. E, portanto, completo, por assim dizer, aquilo que a Zizi disse. Tá, agora sou eu. Eu queria completar também. Eu penso que a gente aprende também a questão daquilo que é de interesse nosso, né? Porque de tantas informações tem aquilo que é de mais interesse. E eu queria, assim, só complementar, porque eu sempre gosto... Para mim, eu tenho um mestre muito grande na minha vida, que é o Paulo Freire. Então, eu penso que a gente aprende também porque a gente se relaciona, né? Porque eu tenho um conhecimento, mas esse conhecimento se torna uma aprendizagem quando eu o coloco em prática e dialogo com o outro e reorganizo aquilo que eu achava que sabia, e aí, de repente, já não é mais aquilo que eu penso, e as construções de aprendizagem estão sempre em constante modificação, seja pelo tempo, seja pelas relações, a gente vai reorganizando o pensamento. Eu acho que é isso. Professor Zé?
Posso? Pode, pode. Vós já disseste quase tudo. E a palavra base desta primeira pergunta é relação. Relação humana. Há muitos livros sobre isso. Sobre a relação pedagógica. Quando eu subdividi em 7 fatias algo que não pode ser separado, de modo como tem a ver com o porquê, com o que está tudo ligado, mas foi proposital a minha divisão em fatias. Porque esta tem a ver com cultura. Quando alguém, por exemplo, chega a um país diferente, como foi o meu caso, tem que ser cultural, tem que descobrir o porquê de aprender. Porquê é que eu tenho de aprender rituais? Porquê é que eu tenho de aprender normas locais? Porquê é que eu tenho para sobreviver e me relacionar? No capítulo da relação, no que tem a ver com a psicologia da educação, há muito trabalho feito. Eu chamaria a atenção para um capítulo da psicologia da educação que nos fala da relação de agrado. Não me lembro do autor, mas seria uma recomendação. Porque todas estas perguntas que eu deixei, elas devem ser respondidas no imediato com bom senso. Foi o que nós fizemos. É que aprendemos a andar para, né? Mas tem que ir mais longe. Nós temos que ir mais longe. No porquê, no que, com que, mais longe. Por isso é que eu estou a sugerir que leiam alguma coisinha, enquanto tiverem tempo, sobre relação de agrado. E vou ficar por aqui, porque há tanta coisa. Tem um livro muito interessante, muito antigo, é da década de 60, que se chama mesmo Relação Pedagógica. É num francês, que não me recordo o nome. Fica com uma recomendação. Mas alguém gostaria de colocar sobre por que aprendemos? Alguma reflexão, complemento, entendimento? Há outro documento que deveríamos também estudar, que é a hierarquia de Maslow, a pirâmide de Maslow, das necessidades. Porque é que nós aprendemos? Está lá tudo, desde as necessidades básicas, do aprender até... Ou já conheces isso? A minha tarefa aqui é sugerir, porque no bom senso nós já chegamos à resposta. Alguém mais gostaria de trazer, ou trazer alguma reflexão, ou dificuldade, ou campo com relação a essa questão? Não? Eu estou perguntando para ver se passamos para a próxima, né? Ou continuamos nessa para ver se teria mais algum complemento. Alguém mais gostaria de falar sobre por que aprendemos? Bom, tudo bem passarmos para a próxima, então? Próxima questão? Então, a próxima pergunta é: onde aprendemos? Alguém gostaria de começar? Aprendemos desde que acordamos até a hora que dormimos. Aprendemos durante todo o tempo, aprendemos durante toda a vida, aprendemos durante todas as relações, né? Aprendemos em todos os lugares, em cada espaço que frequentamos, em cada norma comportamental que seguimos pelos diferentes espaços. Então, eu penso que nós aprendemos em todos os lugares o tempo inteiro. Eu acho que é um complemento, essa pergunta é um complemento da primeira, penso eu. Zizi? Então,
gostaria de falar, né? Eu vejo que é isso também, onde aprendemos em todo lugar, né? A todo momento, com tudo, com todos. Eu vejo que a principal reflexão dessa pergunta é com relação à estruturação que existe para as pessoas acharem que, por exemplo, uma mesa, uma sala de aula, um papel, ficar sentado e ter uma construção condicionada de aprendizagem é que é aprendizagem. Eu vejo que esse contexto, né, da educação tradicional, que ocorre onde ficou como se o local fosse a aprendizagem, e não a aprendizagem estivesse no ser humano. Então, essa pergunta é muito importante para trazer essa reflexão de quebrar esse paradigma de pensar que, nossa, eu só aprendo na escola e na sala de aula. Eu ouço isso de muitos pais, quando nós começamos, né, com as comunidades de aprendizagem, vários projetos, as primeiras reflexões dos pais são com relação a isso. A falar, mas a criança, meu filho só aprende na sala de aula, meu filho só aprende na escola, como é que ele vai aprender comigo? Quem sou eu para ensinar alguma coisa para o meu filho? Então, vem essa reflexão de ter essa ignorância, eu diria, em algumas vezes, e em outras, eu diria, a falta de consciência de perceber que a aprendizagem, ela não está correlacionada a quem diz que você está aprendendo. Porque nós temos esse condicionamento pela nota, prova, aula, de esperar que alguém diga quanto nós estamos aprendendo e onde nós podemos aprender. Porque fica assim, se tem uma faculdade, então nós estamos aprendendo na faculdade. Então, é feita uma reflexão, na verdade, uma falta de reflexão, de pensar que os locais onde você aprende, você só poderia aprender por estes locais. Hoje em dia, com a internet, né, e a tecnologia, que tem o seu lado extremamente negativo, mas tem o seu lado positivo com relação à globalização, se percebe que você consegue aprender em todo lugar, só que isso já ocorria antes, com um lugar muito mais profundo que a natureza. Nós aprendíamos tudo pela natureza. E justamente a nossa falta agora de construção até de inteligência está ocorrendo pelo nosso afastamento da natureza, porque é muito além da internet. Com a questão, hoje em dia, eles estão descobrindo, inclusive, uma última descoberta foi que todas as células do nosso corpo têm memória. Todas as células do nosso corpo, não é só o nosso cérebro, cada célula do nosso corpo tem essa construção. E quando nós estamos na natureza, nós estamos trabalhando e desenvolvendo todas as células do nosso corpo. Imagino que uma sala de aula, ou que um lugar específico de aprendizagem, que é onde aprende, faz com a nossa construção do nosso desenvolvimento potencial de ser, aonde tira todos os nossos potenciais e nos restringe a uma pequena caixinha de aprendizagem condicionada. Mas isso existe um motivo, lembrar que a história que isso é um projeto de controle mental para que se tenha um desenvolvimento do mercado. Volta o nosso amigo Paulo Freire também, né, falando da educação bancária. Então, essa educação bancária está condicionada a percebermos que onde nós aprendemos é somente aonde dizem que você está aprendendo. Né? Então, queria trazer só essa reflexão mesmo com relação a onde aprendemos. Mas, claro que é em todo lugar, a toda hora, a todo momento. Mas, repassando, agradecido. A Maria Antônia. Oi, bom dia. Eu gostaria de participar também. Eu estou hoje ajudando minha filha a fazer uma mudança, mas eu estou aqui agora em casa e dá para eu participar um pouquinho. É porque também aos colegas em relação ao lugar onde a gente aprende, como a gente aprende, conforme que a Zizi, por exemplo, que colocou por último. Eu gostaria só de lembrar que depende também do que é que nós estamos chamando de aprendizado, do que é que nós estamos falando quando a gente diz que está aprendendo, que está ensinando. Porque, no caso, a escola, ela se especificou para o campo científico, né? O que é da ciência moderna, mas também no passado, o conhecimento produzido, que se conseguiu produzir no passado, era campo de especialização. Você ia aprender escrita com os escribas, você ia aprender a ler com eles também. Então, assim, é nesse lugar de especialização que se aprende algumas coisas que não se aprende em casa, nem na rua, nem em qualquer lugar.
Então, assim, essa acabou sendo a função da escola. Se as ciências que a gente aprende na escola são as ideais, são aquelas que a gente devia aprender, se o conhecimento que que a gente aprende na escola deveria estar com maior interação, em maior interação com a sociedade, é outra questão. Mas a questão da escola acabou sendo, e por que essas ciências e não outras? Porque as ciências não se limitam ao corpo científico que o currículo escolar apreende, não é? Ela é muito mais além, as ciências vão muito mais além. Então, assim, se são essas escolas que nós pleiteamos e não outras, quer dizer, é essa ciência que nós pleiteamos e não outras, e onde se aprende essas ciências, não apenas na escola, mas em outros lugares, eu acho que a nossa reflexão poderia se aprofundar nesse caminho também, não é? Era só isso, obrigada. Obrigada, Tânia. Agora é a Ana. Viu da Flaviana, isto é um bocadinho em jeito de provocação. A meu ver, da forma como as escolas ainda estão, dá-me a sensação que elas surgiram com o intuito que nós não pudéssemos pensar de forma diferente e fôssemos todos formatados, uniformizados a pensar dentro daquele molde e não diferente, porque quem pensa é um risco para todos, porque faz a diferença. Logo, aprender é qualquer contexto e cada vez mais, porque um pai, se pensar bem, ele atualmente não precisa da escola. Ele tem a internet à sua disposição, tem o mundo todo e a escola em si, se continuar nestes moldes, nós já não precisamos da escola. Isto é uma visão pessoal, e mais sou professora. Luiz, eu prefiro que você fale e aí depois eu complemento. Pode falar. Eu queria só dizer que de todas as respostas que nós estamos a dar às perguntas que o Zé colocou e que são genéricas, dá para perceber o quão distante está a escola desta realidade. Né? Porque se virmos a resposta à primeira pergunta, que vem da necessidade e da curiosidade de aprender e da relação, a escola não faz assim, não é? A escola acha que todos têm a mesma necessidade e todos têm a mesma curiosidade. E nós podemos ir por aqui fora, à medida que formos respondendo às outras perguntas, vamos perceber que esta escola, não responde a nenhuma delas. Na forma como se organiza, não responde a nenhuma delas. Sim, terminei. Eu queria só complementar o que a Maria Antônia falou. Eu concordo em alguns aspectos, mas eu também preciso pensar no seguinte, que a prática de escrita, ela a gente reflete sobre a escrita, obviamente, mas Paulo Freire já dizia que antes da escrita eu preciso ler o mundo, né? Então, eu preciso fazer essa leitura de mundo. Por exemplo, a minha pesquisa de doutorado, eu vou tratar dos movimentos sociais como forma de educação para a classe trabalhadora. E era uma classe trabalhadora analfabeta, mas eles tinham os seus saberes, não eram compartilhados, alguém sabia ler. Então, quando eles se reuniam, alguém lia o jornal para eles, para que eles pudessem se instruir e compartilhar os seus saberes, né? Então, eu penso que nós aprendemos com todos, em todos os momentos. Obviamente, algumas práticas são conduzidas especificamente por quem detém aquele saber, que é o caso do escriba, a pessoa, porque é muito difícil escrever, o processo de escrita não é um processo fácil, é um processo difícil mesmo, né? Requer muito aspecto de desenvolvimento corporal, inclusive, né? De saber segurar lápis, praxia, todas essas coisas. Mas quando eu vejo o aprender, eu coloco a parte escrita numa parte burocrática, no sentido de ser necessário, obviamente, mas esse escrever não impede a minha aprendizagem das outras demais coisas, né? Então, é somente isso. Então, eu acho que o mundo é que nos ensina das relações, como Paulo Freire bem já dizia.
Oi, Zizi, está fechada seu áudio. É só uma questão, o amigo Zé queria falar, ele tinha levantado a mãozinha antes, não sei se ele, é que ele tinha baixado por algum motivo, e depois a Maria Antônia, depois... Amigo Zé, quer que se colocar agora? O áudio está fechado! O áudio está fechado! O que eu posso dizer não vai acrescentar grande coisa, mas a resposta óbvia, quando se pergunta onde, em todo e qualquer lugar. Resta saber se essa aprendizagem contribui para o desenvolvimento do ser humano ou se o contradiz, condiciona. E há um aspecto que é preciso considerar-se hoje em dia. Tradicionalmente, a aprendizagem escolar, a aprendizagem das ciências, ela foi colocada, não, na universidade. A universidade, durante muito tempo, ainda hoje, é a fonte de informação e de transmissão cultural. O que aconteceu nos últimos 30, 40, 50 anos foi que a universidade perdeu o monopólio de saber. Apenas mantém o monopólio da acreditação. E é um facto extremamente grave, porque a universidade é a matriz. As escolas, o fundamental, etc., elas são concebidas e edificadas à semelhança dos campos universitários. O problema hoje é, quando se pergunta onde se aprende, o problema é que pouco se aprende na escola e muito pouco se aprende. E onde está muito mais, numa sociedade chamada internet, está muito mais nas mãos de algo extremamente perigoso e que pode autocontrolar-se, que é a inteligência artificial. E essa perda da universidade, sobretudo ao nível das ciências da educação, é muito gravosa. Compromete o desenvolvimento humano. Mas a origem da universidade, quando se separa da igreja, ela já traz em si o germe dessa perda de sentido. Quem disse isto, que eu falei há pouco, que a universidade perdeu o monopólio de saber, mantém o da acreditação, foi um canadense candidato ao Prémio Nobel. Eu apenas faço citações. Um professor universitário, PhD. Não sei como se poderá resolver esta situação, mas que ela é gravosa é porque o povo, passa a crítica da sociedade, continua a acreditar que é dentro de um edifício de escola ou dentro de um campus universitário que se aprende. Não é. Não. Também se aprende. Sobretudo aquilo que não se deveria aprender. Dentro de um prédio de escola, no formato da sala de aula, a escola do século XVIII e XIX, nós aprendemos a passividade, a obediência formal, a competitividade negativa. Aprendemos coisas que não devemos. Aprendemos a corrupção, aprendemos tudo isso. Aquilo que não se deveria aprender. E a universidade é um supermercado de diplomas. Eu fico muito magoado quando vejo conferir diplomas de doutor a pessoas para quem as ciências da educação são ciências ocultas. Sofro com isso. E muito mais com o obsceno silêncio nos colegas das ciências da educação. Mas não, peço que não vejais neste meu desabafo qualquer sinal, sintoma de desesperança. Não é. Eu acredito em vós, eu acredito na universidade, ela é necessária. Acredito nos meus companheiros universitários, acredito nos professores, porque são professores. E algum dia irão despertar para saber onde se aprende. A Maria Antônia Adrião.
Maria Antônia? Oi, desculpa. A respeito da escrita do saber especializado, né, que se concentra entre quatro paredes nas escolas e de quaisquer níveis, né? Para quem teve a experiência de pesquisar um movimento social também, porque eu pesquisei o movimento de migração, e eu lidei com pessoas que se colocaram como analfabetas, é o termo que elas aprendem, não é? Que elas aprenderam com a sociedade, e que, portanto, não aprenderam a valorizar o conhecimento, a experiência delas e os saberes delas. E quando se referem à escola, elas consideram a escola um lugar de aprendizagem, isso é verdade, está no discurso, inclusive está no discurso das pessoas que eu estou investigando agora, da pesquisa que eu estou realizando agora, elas constroem a escola como um espaço diferenciado, é onde elas aprendem aquilo que elas não aprendem no trabalho delas, aonde elas não aprendem em casa, elas fazem questão de ressaltar a importância da escola. Então, quem não conseguiu um diploma escolar, seja em quaisquer dos níveis, lamenta bastante, inclusive as pessoas que eu entrevistei, tanto no passado para as outras pesquisas como agora, elas colocam como se fosse um autorressentimento, uma situação que elas não conseguiram e que elas gostariam de ter conseguido, e algumas estão se propondo a voltar a estudar, coisa que eu bastante incentivei, não é? Já que elas desejam ainda ter um diploma escolar, mas não um diploma, mas o conhecimento que a escola oferece, então vamos lá, gente, ainda tem essa oportunidade, vocês ainda podem fazer isso, não é? Então, assim, tem uma supervalorização da escola no mercado, aí eu vou usar esse termo também, né? No mercado de trabalho, especificado para algumas matérias, para alguns conteúdos, para algumas ciências, digamos assim. Essa nossa sociedade funciona desse jeito. Atualmente, a especificação está no campo da informática, da informação, dessa coisa da digitação, da matemática e da física, desse campo mais especializado ainda, deixando de fora boa parte da população que precisa trabalhar, e é preciso que se construa outro movimento de conhecimento e de saber que está fora desse campo, né? E não daquele ponto pessimista do Yuval Harari, mas do ponto de vista que a humanidade sempre fez, que foi aprender a conhecer, aprender fora da escola, porque não é por isso que ela fica sem trabalho, não é por isso que ela fica sem sobrevivência, mas ela lamenta não ter essa escola. Então, assim, eu penso que o nosso papel está muito assim, como levar essa escola especializada dessa ciência que todo mundo deseja aprender, que está entre a escrita, a leitura, a escrita como interpretação, não é a escrita como por escrever, porque você aprendeu a juntar as letras, mas uma escrita como interpretação, uma escrita como linguagem, não é? E etc. Como levar isso para a população? Como trazer essa população? Como pluralizar, não, divulgar, não. Como sair dessas quatro paredes e irmos até essa população de novo, que foi o movimento que o Paulo Freire fez e outros mais, que criaram desde do século XIX, que a população, por exemplo, brasileira escravizada, aprendeu a lidar com a falta de escrita, que foi criando sua própria escola, não é? E etc. Então, assim, esse movimento, eu acho que ainda nos cabe, não é? Eu ainda não perdi a esperança de me inserir nesse movimento. Eu não estou inserida nele, mas, assim, estou voltando de uma pesquisa cada vez mais convencida de que é preciso nós, que tivemos esse privilégio, fazermos isso. Era isso, assim, e isso não são palavras retóricas, discurso para ganhar nenhuma política, eu não estou me candidatando a nada, eu só estou dizendo que é o que eu acredito, porque a minha família está inserida nisso, eu sou filha de analfabetos, né? Eu sou filha de pessoas que não tiveram o privilégio de estudar, meus irmãos não tiveram, da minha família só quem conseguiu fui eu. Tá bom? Obrigada. Zizi? Que maravilha, Maria Antônia. Sem dúvida, essa é uma questão que é muito importante. Realmente tem essa questão da meritocracia, que é uma questão que a gente sempre lida, com relação principalmente a pessoas, a minha avó era analfabeta, né? Eu conheço muitas pessoas que
tem essa construção do analfabetismo, mães que são do próprio projeto da agrofloresta pedagógica que não tinham tanto desenvolvimento, mas elas começaram a descobrir pela comunidade de aprendizagem, né, essa que eu daria a resposta. O que eu daria de resposta que a gente pode construir uma nova forma? Pelas comunidades de aprendizagem. Você não precisa de um diploma, você precisa da sua qualificação potencial. Então, para ter essa qualificação potencial das suas habilidades e competências, precisa de uma comunidade. Hoje em dia, e isso é tão assim esquisito, só a gente perceber nas construções gerais que mesmo pessoas que não têm tantas construções, como aconteceu com Einstein, entre outros, né, Santos Dumont, que eram considerados idiotas na escola, desculpa o termo, mas eram considerados, né, que não tinham capacidades na escola, eram vistos como pessoas que não entendiam de matemática, foram grandes gênios da ciência, porque não se conseguiam se enquadrar aquela forma de condicionamento. Então, nós temos formas de apoiar e mostrar para essas pessoas que não é a escola que as faz, nós somos a escola. Então, trazer essa referência de que a comunidade de aprendizagem são o desenvolvimento dessas escolas dentro de nós. Nós não precisamos de um diploma para demonstrar o aprendizado que temos. É verdade que, então, elas precisam aprender os conhecimentos, só que como elas podem aprender esses conhecimentos? Lembrar que o Paulo Freire, nosso saudoso amigo, ele construiu o EJA, né? Ele construiu a educação para adultos pela construção da alfabetização pelas ramificações. Tinha a palavra-chave e a partir da palavra-chave era desenvolvido, e isso acontece porque é construído dentro de um processo orgânico. Então, como é que desenvolve esse processo orgânico? Se tinha alguém que, por exemplo, capinava, o capinar começava por essa palavra. Capinar é roçar o mato, né? Você tirar o mato. Então, ele pegava todas as palavras que eram mato, roçar o mato, enxada, sol, calor, dia, tudo correlacionado para fazer uma ramificação onde esses, né, senhores e senhoras aprendiam em menos de um mês, eles já estavam alfabetizados, eles já conseguiam ter um desenvolvimento não só cognitivo, mas um desenvolvimento de aprendizagem, entendendo que isso não é possível fazer com crianças, porque as crianças têm que ter pelo menos 12 anos de toda a construção de aprendizagem, e o nosso cérebro só termina essa construção aos 33 anos, porque o nosso cérebro ele tem uma formação em si. Com 33 anos é que a gente se torna de fato adulto, que a parte mais avançada do nosso cérebro termina de fechar. Não vou lembrar agora o nome científico, mas eu posso dizer, dentro dessa construção, tem muitos estudos sobre isso, inclusive hoje em dia. Antigamente, achava-se que era com 21, agora já se viu que é com 33. A partir dos 30 anos, entre 30 e 33 anos, que fecha, acho que é o nosso hipotálamo, não lembro agora o termo, mas fechava a nossa construção de aprendizagem completa. Então, é importante perceber que essa construção da alfabetização, que essa construção não só da alfabetização, mas essa construção como um todo, ela está ligada a um processo de integração do que culturalmente se acredita. Então, eu vejo que sim, nós precisamos trazer essa conscientização sobre a cultura da aprendizagem, que é sobre a comunidade de aprendizagem. Como você pode aprender com os outros e desenvolver isso? Agora, a escola, não há nenhum problema com a escola, o problema é a escola ser vista como lugar onde se aprende, mas sim a escola ser a comunidade como um todo, ela ser uma construção integral como um todo, para que a própria pessoa se reconheça nesse todo. Eu tenho uma história de uma mãe que ela não sabia ler nem escrever, ela só sabia ser, assim, dona de casa, e ela tinha uma menos-valia muito grande sobre isso. Os filhos dela, ela dava maior força para aprender a ler e escrever, ela fazia eles pesquisarem, estudarem o tempo todo, para garantir que os filhos não passassem pela mesma situação dela. Só que ela tinha conhecimentos e uma sabedoria de vivência, entendimento de artes, ela conseguia fazer qualquer material, escrever num grão de arroz. Amigo Zé, você gostaria de dar um alô? Ah, acho que o amigo Zé, ele precisou sair, perdão. Ele colocou aqui, preciso deixar a vossa estimada companhia, porque tenho uma participação no congresso agora. Então, ele despediu de nós, tá? Só terminar essa última colocação. Então, ela escrevia num grão de arroz, e ela tinha dificuldade de escrita, mas ela escrevia num grão de arroz. E ela não percebia o potencial que ela tinha e o que ela estava construindo. Então, foi feita uma oficina para que ela desenvolvesse a aprendizagem dela e conseguisse repassar isso em oficina.
E aí ela compreendeu e outras pessoas falaram, nossa, mas você não tem um diploma, você não tem uma organização, vem aqui, faz uma construção conosco, vamos desenvolver o EJA, vamos desenvolver outras questões para você poder, inclusive, firmar o seu aprendizado. Porque ela aprendeu a ler, escrever e ter um ofício próprio, né, demonstrado pelo potencial dela, que só precisou ser feita uma construção de. Então, a escola não deve ser a garantia para que você possa ensinar e também aprender, mas ela pode ser um resultado final, a resultante. Ela confirma a sua evidência de aprendizagem. Aí sim, e lembrar da comunidade de aprendizagem, que é como nós conseguimos desenvolver isso, que foi justamente por uma comunidade de aprendizagem que ela conseguiu demonstrar o seu aprendizado. Quem sabe um dia eu consigo trazer ela aqui, para trazer umas explicações também. Miserentes. Só gostaria de fazer uma leitura aqui, tiveram alguns campos aqui falados no chat, vejo que é importante, o Marcos Bezerra colocou, nossas escolas falham quando transmitem conteúdos sem apelar ao raciocínio e ao pensamento. A aprendizagem ocorre com diálogo, não com monólogo. Muito bom a colocação do Marcos também, porque traz justamente esse campo de realidade. O ponto que a escola precisa evoluir conosco, porque a escola existe para o ser humano. Não é o ser humano que existe para a escola. Que aí vem a ideia do processo bancário. É a escola que existe para o ser humano. Né? Então, a escola precisa estar no mesmo tempo. Por isso que o amigo Zeca sempre coloca as escolas dos séculos passados, que ainda estão naquele formato, enquanto que nós já estamos muito mais integrados em globalização, só que utilizando mal, infelizmente. Porque senão, a próxima etapa, se nós acreditarmos que a escola em si, o prédio da escola em si é que constrói a aprendizagem, nós também podemos acreditar que a inteligência artificial é que agora, né, desenvolve a aprendizagem, que é um perigo eminente que tem ocorrido com algumas crianças e jovens em pensar que, por exemplo, a inteligência artificial é mais inteligente que os professores. E pensar que ela é inteligente também já é um problema. Pensar também que ela é artificial, porque não é nem inteligente nem artificial. Né? O Miguel Nicoleles é um professor que sempre coloca sobre isso, é muito importante essa visão para entender que ela é um banco de dados, que faz um desenvolvimento desse banco de dados e que responde conforme todo o nosso passado. Ela pega todo o nosso passado como ser humano em dados e retorna para nós. Mas isso não quer dizer inteligência. Inteligência é um processo muito mais complexo, que é o que nós estamos falando aqui. Ele é único, porque ele é dinâmico e vivo. Ele está respondendo no presente, instante e futuro. E também trabalhando com o passado. Não só dando uma resposta de todo o passado coletivo do ser humano para dizer uma resposta para o seu presente e futuro. Senão perde-se o futuro. Não tem futuro. Então, é importante a gente trabalhar essa cultura que desenvolve essas crenças, né? Mas a Maria Antônia tem algumas questões aqui no chat, mas como ela vai falar, acredito que ela pode trazer para... Não, eu só ia lembrar novamente sobre porque assim, às vezes o Paulo Freire, eu penso que o Paulo Freire é mal entendido nas questões dele. Quando ele defende, sobretudo no livro Pedagogia da Autonomia, não, no Pedagogia do Oprimido, né, quando ele defende o diálogo como princípio para o diálogo no sentido do conhecimento que as pessoas têm, mas o conhecimento formal, e nesse diálogo se construir o conhecimento, e não o conhecimento bancário, né, e etc., e todas as questões complexas que ele traz naquela reflexão, no ensino que ele desenvolve para sanar o problema da alfabetização no Brasil. Ele não defende que a escola se resuma àquilo. Em nenhum momento você vai ler isso em Paulo Freire. Ele defende que era preciso fazer alguma coisa, e ele criou um método para solucionar o problema do analfabetismo no Brasil, que nos anos 50 e 60 e até os anos 70 era gritante, era algo assim inacreditável. O Brasil já foi considerado nos anos 40 o segundo país mais analfabeto do mundo. Então, assim, nós superamos essa fase do extremo analfabetismo, mas caímos no outro abismo que foi da alfabetização funcional, não é? Que foi defendido durante a ditadura militar, que era que simplesmente você precisava aprender a ler e escrever. Não é só isso que se quer. A população trabalhadora quer mais, por isso que ela quer diploma. É porque ela sabe que é no diploma que reside a ascensão social dela.
ela não é tola, não é? E há uma sociedade que funciona dessa forma, obriga com que as pessoas pensem dessa forma, porque é ali onde ela vai sair daquele comércio, no caso da população que eu entrevistei agora, que vive de sol a sol pegando chuva, as narrativas são muito impressionantes. Elas dizem, olha, eu estou aqui, começa a chover, em Salvador chove bastante, não é? Então, assim, dá uns serenos assim de repente, umas chuvas grossas, chuvas finas, e a pessoa corre, vai, cobre aquele elemento que ela está produzindo, que ela está vendendo, corre para se cobrir, naquilo ela adoece, naquilo ela vive nessa rotina e começa de madrugada e termina não sei que hora da noite. Então, assim, é uma rotina muito difícil e ela sabe que para sair daquilo ela precisa de mais. E a escola é um caminho. Se é isso que se vendeu como importante, nós ainda não encontramos um discurso melhor. É por isso que dizer que se aprender, e aí é muito fácil para mim dizer isso, eu que consegui superar essa fase, aí eu vou dizer para uma pessoa que está dizendo que quer estudar e que a escola é o caminho, que não é o caminho, que tipo de contradição é essa? Se o meu caminho foi a escola, entende? Eu acho que a gente tem que refletir melhor sobre isso, para não estar dizendo para as mães e pais dos nossos alunos que os filhos deles não precisam disso. Do que é que eles precisam, então? Vamos pensar melhor sobre isso, vamos falar melhor com eles e elas, porque senão a gente cai no descrédito. Pois, Zizi, você quer falar? Pode falar primeiro. Só colocar que em nenhum momento a gente coloca que a escola é ruim. A escola é super importante, mas a forma como a escola está se desenvolvendo, não. Então, só para esclarecer, a escola é importante e necessária, mas ela precisa ser feita com uma construção de comunidade de aprendizagem, porque nós sabemos que a escola restrita a um condicionamento de ficar somente para o mercado de trabalho, ela vai ocorrer que essas pessoas vão se autoafirmar, vão ter seus diplomas e depois vão ser tolhidas da mesma forma. Então, elas vão entrar só para um outro nível de tolimento. Tolimento é o corte. Vão ser cortadas de outra forma, porque elas conseguem tudo bem, ganham seu diploma, ganham seu trabalho e continuam sendo escravas. Só lembrar o que já dizia, né, o saudoso Paulo Freire também, né? Quando, como é que fala? Do oprimido, do opressor. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Exatamente. Então, nós voltamos ao mesmo ciclo, nós resolvemos um pequeno problema, reforçando a escola pelo processo negativo dela, e depois nós vamos ter um grande problema, que são pessoas novamente condicionadas, que vão continuar com essa educação, até que alguma geração vai entrar em desespero, e não vai demorar. Tem as pessoas que ainda não têm o que todos têm, que são as pessoas da margem social, que são essas pessoas que buscam ter diploma, ter ascensão social, só que essa ascensão social, ela não está prestando, ela está deixando todos doentes. Essas pessoas, ao invés de ter tudo aquilo que todo mundo tem, para poder dizer que tem, elas poderiam ter algo melhor, elas poderiam ser inovadores dessa geração, elas poderiam ajudar essa geração a construir algo melhor. Porque mesmo, olha quantos alfabetizados estão desgraçando o mundo e desgraçando a si mesmos. Então, eu vejo que muitas pessoas que têm essa liberdade ainda de pensamento e estão construindo a sua aprendizagem, elas podem construir de forma nova, elas podem mostrar algo novo ao mundo, elas podem mostrar uma nova construção social de aprendizagem e educação. Então, é só a gente ver que escola não é ruim, mas escolas são pessoas. Escola não é um sistema que está fazendo uma construção sobre nós. E nada errado com relação a você ter, por exemplo, profissão, a você ter áreas de trabalho, não é essa a questão. E sim, como isso está fazendo. Se o foco é o mercado e não o ser humano, alguma coisa está muito errada, porque nós estamos fazendo a manutenção de uma engrenagem. Lembrar o Pink Floyd, né, tem The Wall, que é o muro, onde fala justamente sobre isso. Nós somos um pacotinho de um sistema, nós somos um produto de um sistema, ou nós somos pessoas que podemos pensar e construir um novo sistema, já que quem constrói os sistemas somos nós, né? Então, mas isso demanda gerações e demanda muita mudança. Era só para complementar. Acho que a Maria Antônia, ela continua, ela ainda está com a mão levantada, quer falar mais alguma coisa? Não, desculpa, eu coloquei no chat o que eu estou pensando enquanto a Zizi se colocava. Eu concordo, Zizi, obviamente que sim, não é de diploma que nós estamos falando, né?
E essa proposta de escola de aprendizagem, ou melhor dizendo, de comunidade de aprendizagem, ela é maravilhosa. Eu só penso que nós precisamos pensar sobre a metodologia de lidar com isso. As escolas se dividem em milhares, centenas de comunidades, ou melhor dizendo, nas cidades. Como lidar com essas comunidades, entende? Porque teria que ter pelo menos uma escola, uma unidade escolar de tutores, de pessoas empenhadas nisso, por rua, talvez, não é? Então, assim, é um problema que a gente não está pensando. Tem uma metodologia que precisa ser refletida. Gigi? Então, com certeza, a ideia é justamente essa, Maria Antônia, é pensar, com certeza tem que ter uma escola em cada localidade, tem que ter um local para que as pessoas possam entender a transição, porque é uma transição, não é jogar fora o paradigma da instrução, entender que o paradigma da instrução, ele é necessário, ele faz parte de uma construção ética, ele é mestre e discípulo, mas ele está em outro nível, não foi chegado nisso, foi para o instrucionismo. O instrucionismo é utilizar algo que deveria ser ético, sagrado, para algo que deturpa esses valores, para fazer com que as pessoas ajam conforme a engrenagem, para manter essa engrenagem funcionando, que é a engrenagem do mercado, a engrenagem bancária. As escolas cada dia mais estão se tornando mais bancos mesmo de produção, e esse é o intuito, inclusive, das empresas sobre isso, os conglomerados. Nós sabemos o quanto foi difícil termos a escola pública, e até hoje existe uma briga referente à escola pública. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo que tem escola pública, né? Portugal, eu não saberia dizer a extensão da escola pública de Portugal, aí os portugueses podem dizer, mas nós precisamos, inclusive, reforçar essa construção, porque a escola é para todos. A escola é um direito de todo ser humano. Isso é inegável, tem que ter. Agora, essa forma de metodologia de organizar, com certeza, precisa se organizar com as comunidades, com as localidades, com os territórios, com os potenciais próprios. Por isso que nós falamos da matriz axiológica, acordos de convivência, cartas de princípios, porque elas são próprias de sua localidade. Tem que ter em cada localidade, sim. As pessoas precisam se organizar. E elas podem chamar de escola com certeza, porque a escola é o nome. Mas o que esse nome traz? Esse aqui é o ponto. Hoje em dia, as escolas, as professoras não conseguem ser professoras. Elas têm que receber um material didático que vem do governo, da secretaria, ou de livros didáticos que vêm de algum local, onde elas têm que mostrar para os alunos isso. Elas não podem nem exercer a própria profissão que tem, que é ser professor, que deveria ser a construção em própria sala de aula. Portugal pode falar melhor, né? A Ana pode explicar melhor se Portugal é a mesma questão, mas no Brasil é exatamente assim, né? Ana? Nós temos aqui um contrassenso nas escolas, embora eu não esteja tão diretamente ligada como talvez esteja o Luís, porque eu sou de educação especial, mas o contrassenso é que as turmas têm uma coisa chamada projeto curricular de turma, ou seja, onde se põe a caracterização dos alunos, os interesses dos alunos, em parte é para caracterizar o meio, mas depois vêm as provas e os exames nacionais e vêm os manuais, que é um contrassenso. Porque se esse projeto incidisse na realidade, na comunidade e nos alunos, a escola por si teria outro rumo, seria mais de ir ao encontro das pessoas com quem estão. Não sei se estou a ser clara. E temos escolas públicas e muitas estão já com projetos inovadores. Estão a surgir vários movimentos, e ontem tive o privilégio de estar com uma colega que ela ensina os meninos do primeiro ano através dos interesses deles, não pelos métodos analíticos, nem nada disso, parte dos interesses das próprias crianças. Gigi? Agradecida, exatamente. Esse é o ponto, né? É a gente construir, como a Ana colocou muito bem, pelo interesse do aprendiz, né? E no caso do aprendiz, seja a idade que ele for, né? Já ajuda a construir um onde? Onde? Pelo interesse do aprendiz. Pelo interesse do aprendiz em todas as gerações. Porque a construção que nós fazemos e a aprendizagem é antropológica. Ela é de todas as idades. A ideia da universidade é uma ideia que ela se perdeu
na construção, por quê? Porque a universidade era aprendizagem para todos, ela é universal. Inclusive, essa ideia que a universidade ela é só superior é uma ideia muito estranha. Ela serve só para o ensino superior, por quê? Ela não deveria ser para todas as idades, para todos os ensinos, desde a creche até o momento do último respiro, suspiro, né? Ou seja, até o senhor e as senhoras não deveriam estar nas universidades também trocando seus saberes? Então, esse que é o ponto do onde, que a gente pode começar por aí exatamente, né? Que é pela aprendizagem, pela construção de aprendizagem. É aí que o onde está, e não no onde de um prédio estruturado, mas sim o onde nós começamos pelo nosso interesse e busca. E quem sabe nós consigamos, nós que estamos aqui, consigamos fazer uma universidade assim, que de fato tenha a todos, pela construção de aprendizagem, desde o momento que se inicia a vida, né, que é os primeiros anos, até os últimos respiros. Nós temos tantos idosos, senhores e senhoras com conhecimentos fantásticos de vivência e aprendizagem, que não estão na universidade, que se perde esse conhecimento. Por quê? Porque não tem essa integração entre os ensinos. Os ensinos sempre tem que ter um ensino inferior e superior, e não ter uma construção integral dessa aprendizagem. Então, é muito importante a gente realmente rever esse ponto. A Ana deu aqui uma reflexão muito importante. Bom, o nosso tempo chegou, né, ao fim. Aí eu gostaria de perguntar para vocês se vocês gostariam de fazer mais algum complemento, mais alguma questão. Porque aí nós estamos, né, onde aprendemos, nessa construção das perguntas de aprendizagem. Na próxima semana, continuaremos também as outras perguntas, ou essa, para aprofundarmos, porque o tempo é nosso. Nós construímos nosso tempo e nós construímos a nossa aprendizagem, né? Nós demonstramos aqui o nosso onde. Quando, como, por quê, né? Então, mais alguma questão? Então, agradecida a todos, um grande abraço. Então, até o nosso próximo sábado, em construirmos a aprendizagem juntos e juntos. Um grande abraço. Obrigada, gente. Tchau.